São 10 horas e 7 minutos, nós seguimos falando de economia, seguimos falando de transição aqui na CNN Brasil e vamos conversar mais uma vez com a consultora econômica Zeina Latif. Mais uma vez, obrigado pela atenção da senhora aqui com a CNN. É um prazer estar com vocês. Acho que a senhora já estava com a gente, né? Enquanto o Boris e o Molica estavam falando, eu queria reproduzir a pergunta que eu fiz ao Boris. A química nessa mistura possível, né, provável não, possível mistura entre Fernando Haddad na Fazenda e Pércio Arida no planejamento? Olha, isso não seria uma novidade. A gente com frequência viu isso acontecer, de ter pessoas com linhas diferentes no Ministério da Fazenda e no planejamento. A gente viu isso no governo Lula. Então, não seria uma novidade, mas eu entendo que este momento seria mais indicado o contrário, Pércio Arida na Fazenda, né? Nós estamos falando de uma agenda econômica muito difícil e precisamos de uma pessoa ali com maior experiência, né? E que passe uma credibilidade, empreste, né, a sua reputação, empreste a sua credibilidade para o novo governo. Então, acho que seria a combinação contrária, essa sim seria mais adequada. O Pércio Arida tem todas as condições de montar um time de técnicos capazes, né, de lidar com esse momento difícil. E não vejo o Haddad com um perfil político, né, que você poderia pensar, puxa, mas ele tem um perfil político, ajudaria nas negociações. Não me parece que seria o perfil exatamente para o Ministério da Fazenda. Zeina, meu bom dia também para você, bem-vinda aqui à nossa programação mais uma vez. Tá na hora de anunciar esses nomes mesmo, faltando aí 40 dias, pouco mais de um mês, né, para o início do governo, já é a hora de anunciar esses nomes e é uma estratégia que a gente vê muito comum até na política, né, começar a ventilar esses nomes para sentir a temperatura da repercussão. Se for esse o caso também, essa é uma boa estratégia, Zeina? Olha, é isso, são balões de ensaio de novo, né? Não tem nenhuma novidade nisso, mas de fato a gente está vendo muita bateção de cabeça, me perdoe a expressão, em relação a essas discussões da PEC transitória. E assim, são temas importantes, a gente está falando de uma licença para aumentar gastos muito grande, de programas que precisam de aperfeiçoamento e não tem um time técnico por trás. Então, para além da questão de sinalização a investidores, aos agentes econômicos, e a gente vê muita ansiedade no setor produtivo, fala-se muito do mercado financeiro, mas a gente vê classes, né, segmentos do empresariado muito preocupado com os rumos que estão sendo colocados aí na questão fiscal, preocupação com juros altos, preocupação com inflação. Então, não é uma coisa só do mercado financeiro, é dos agentes econômicos como um todo. Então, acho adequado começar a ter, né, quer dizer, ter, na verdade, uma definição até para poder participar dessas discussões em relação ao orçamento do ano que vem. Zeina, a Priscila Asbeck quer fazer uma pergunta também. Oi, Zeina, obrigada pela sua participação. Eu queria te perguntar sobre como foram em gestões anteriores essa dobradinha entre planejamento e Ministério da Fazenda e de que forma que isso poderia se configurar caso Haddad e Pércio Arida sejam confirmados, né? Porque Pércio Arida, ele é um nome muito reconhecido no mercado, né? Um dos pais do Plano Real. Já Haddad tem essas questões aí, algumas considerações de que não teve uma experiência em economia especificamente. Então, queria saber se você já vislumbra, assim, como que seria uma interlocução entre eles e o que isso poderia gerar, assim, se de fato a gente poderia esperar, se ficar essa configuração, uma gestão econômica do governo Lula mais ao centro. Uhum. Bom, então a gente já viu esse tipo de desenho, né, com posições muitas vezes antagônicas e como já foi colocado aqui, no final, né, a palavra final é do presidente. Né? Então acho que é um pouco até, aqui eu vou fugir do meu perfil de economista, mas fazendo uma análise aí que, enfim, mais ampla, mas a gente via isso, né, a gente viu coisas assim no Fernando Henrique, no Lula, que é colocar pessoas com perfis diferentes, às vezes com visões antagônicas, para gerar aquele debate e aí a palavra final é do presidente. Eu não acho isso algo preocupante, mas, de novo,
acho que a combinação ideal seria o Pércio na Fazenda. Aliás, no Diários da Presidência, do livro escrito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tem passagens muito interessantes de um conflito parecido que ele viveu ali na condição de presidente da República, quando tinha Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda dele ao longo dos 2 mandatos, exato, e José Serra no Ministério do Planejamento, Sérgio Mota no Ministério das Comunicações, que era alguém que extrapolava o limite das comunicações e era um conselheiro do governo também. A arte que ele precisou desenvolver ali para conseguir contemplar 2 pessoas que deveriam trabalhar próximas, mas tinham visões diferentes em determinados aspectos. Zena... o debate, desculpa interromper, o debate de visões diferentes, ele é saudável. Sim. Né? Eu não vejo isso em si como um problema, mas é muito importante que quem estiver no Ministério da Fazenda entenda a responsabilidade que está nos ombros agora, né? E tenha capacidade para lidar com esse quadro. Até porque, não é, Zena, a experiência recente de alguém que não segue exatamente a cartilha do PT na área econômica é muito ruim, não é? Basta ver o que aconteceu com o ex-ministro Joaquim Levy. É claro que era outra circunstância, ele chegou já num momento de crise, né, para tentar apagar um incêndio que já não tinha mais como ser controlado, né? Mas ele apanhou e apanhou muito ali até que a ex-presidente o trocasse por alguém alinhado com o partido, o ex-ministro Nelson Barbosa, né? Então também não é tradição do PT, e aqui não é uma crítica, nem um julgamento, é uma constatação, né? Aceitar bem, especialmente nessa área da economia, quem não entende como o partido, como as coisas devem ser, né? Olha, esse ponto seu é bem interessante, porque no final o ministro da Fazenda não pode ser alguém que se está colocando ali apenas para fazer, né, dar uma sinalização para os mercados, para acalmar. Precisa ser fruto de convicção da necessidade de ajuste. O presidente precisa entender que ele precisa conduzir, né, de forma cautelosa a economia. Então, é a convicção do presidente, não é simplesmente uma sinalização, porque sinalização, se ela não tem alicerce, ela se perde, foi o que a gente viu ali no 2º mandato da presidente Dilma. Zena, queria te perguntar uma coisa mais estrutural sobre toda essa discussão de transição, dos rumos da economia, porque uma questão também que se coloca a gente tem questões sociais que são urgentes de se endereçar, e o que vocês economistas falam muito aqui para endereçar essas questões, o ideal seria, por exemplo, atacar o que é mais urgente nesse momento, ali com um valor de cerca de 100 bilhões de reais, uma PEC talvez de 100 bilhões de reais, algo em torno disso, e depois fazer reformas tributárias e tal. E eu lembro de alguns economistas que eles vêm falando o seguinte, que a reforma tributária seria uma forma, por exemplo, de financiar, né, esse aumento de gastos ou dar vazão para esses programas sociais que ficaram muito parados ou que estão muito aquém do que seria necessário para a nossa realidade hoje. Você acha que é possível fazer isso com essa configuração que a gente tem de Congresso, com essas negociações que tem entre Lira e o atual e o novo governo, na verdade, o novo governo, você acha que a gente vai conseguir avançar em alguma pauta como essa e conseguir caminhar com isso de uma forma mais estrutural, ou a gente vai continuar eternamente nessas discussões de política sem caminhar com pautas importantes na economia? Olha, tem vários pontos que você tocou aqui. A gente está vendo a dificuldade de avançar essas discussões de uma licença maior, quer dizer, uma expansão maior dos gastos, essa garantia, por exemplo, do futuro Bolsa Família para um período mais extenso. A gente está vendo as dificuldades disso avançar no Congresso. Que ótimo! É assim que tem que ser. A gente tem que entender que a concorrência na política, o ter uma oposição clara, isso é muito saudável para o país, coisa que o PT não viveu no passado, essa oposição. Né? A gente teve muitas vezes excessos na condução da política fiscal, principalmente, e com uma postura muito leniente da oposição. Bom, deu no que deu. Então, primeiro, o que eu acho saudável, a gente pode às vezes não concordar com a forma, a gente pode, enfim, mas essa concorrência, na política, ela é saudável para o país, para qualquer país. É isso que a gente aprende dos cientistas políticos, né? É bom para a nossa democracia, é bom para as políticas públicas. Tem muito a se aprimorar,
mas é algo positivo essa dificuldade toda que está acontecendo. Eu ficaria muito preocupada se tudo tivesse saindo com muita facilidade e aí uma expansão de gastos preocupante, né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, essa discussão de reformas estruturais, aquilo que é relacionado à contenção das despesas obrigatórias, a gente sabe, né, o quanto o orçamento no Brasil é congelado, é rígido, né, por causa de despesas obrigatórias, destoando até o Brasil do resto dos países. A gente sabe que só com reformas estruturantes, isso precisa ser iniciativa do Poder Executivo, né? Essa convicção tem que ser do Executivo. A gente viu a dificuldade do governo Bolsonaro, né? O próprio Bolsonaro não queria avançar em alguns temas estruturantes, inclusive contrariando os técnicos do Ministério da Economia. Então, o presidente precisa abraçar isso e, obviamente, fazer as articulações. Não é o Congresso que vai ser mais realista que o rei. Então, essas reformas que mexem no bolso de todos nós precisa sim partir do Executivo e com muita clareza do objetivo ali. Aumento de carga tributária, né? Você colocou essa questão de repente, faz uma reforma tributária e embute ali um aumento, eu acho que seria um grande equívoco e não acredito que o Congresso também vá nessa linha. Eu acho que temos muitos diagnósticos sobre programas públicos que precisam ser reavaliados. Eu acho que a gente tem que partir para essa agenda e não de aumento adicional da carga tributária. Eu acho que qualquer agenda de aumento de carga tributária, eu acho que vai enfrentar grandes dificuldades. Então, enfim, vamos avaliar isso. Agora, um ponto importante em relação ao Auxílio Brasil, né, futuro Bolsa Família. Acho que uma discussão do tipo, olha, vamos renovar por um tempo, mas condicionado, e aí não precisa ser emenda constitucional, mas condicionado a um determinado prazo, uma reformulação, e aí sim, se for necessário, fazer uma emenda à Constituição. Então, eu acho assim, tem muita coisa para melhorar nessa discussão da renovação, né, do Auxílio Brasil. E a gente vai encerrando essa semana sem o texto, né? Sem a entrega do texto definitivo, da proposta definitiva do governo eleito. Da semana passada, a semana que vem, né? A coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? O tempo vai ficando cada vez mais curto, né, Zeina? Como é que você está vendo esse tic-tac aí do relógio? Olha, a gente já tem visto essas discussões de procurar um plano B, de fazer uma coisa um pouco mais localizada via medida provisória, com aí, né, essa discussão com o Tribunal de Contas, o Supremo, e deixar para aprovar o orçamento o ano que vem, daí vale a regra do duodécimo. Então, assim, alguma solução, ela não tem como, ela tem que vir, né? Tem um orçamento que tem que ser aprovado, senão agora lá adiante. Esse caminho do plano B, eu acho que pode ter méritos. Veja, é claro que o ideal, dado que a regra do teto é uma medida constitucional, o instrumento correto seria a emenda constitucional. Mas nesse caso de você fazer uma coisa temporária, condicionada a uma revisão, não se está falando isso de condicionar a revisão, isso acho que seria saudável se fazer, mas enfim, essa busca do plano B, ela pode ser saudável. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, melhor ter essa dor de cabeça agora e ter que encontrar outras soluções do que sair do jeito que estava sendo proposto. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a consultora econômica Zeina Latif pela atenção aqui com a CNN. Obrigado e bom dia. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.